Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Hélio Meirinho, coordeno a Comissão de Logística do Conselho Regional de Administração e hoje nós vamos estar aqui conversando, com as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo pela Web TV e pelo rádio, sobre um assunto de extrema relevância para o mundo da administração e para o cotidiano de cada um de nós. Hoje nós vamos estar falando sobre a questão da mobilidade urbana. Trouxemos hoje aqui para conversar conosco o nosso colega Júlio Loureiro, que é da Comissão de Logística, e o Eduardo, que tem um sobrenome muito difícil, que eu não vou me atrever aqui a falar, ele depois vai falar, o Eduardo Benhar, que tem um trabalho muito bacana sobre o uso de transportes não motorizados, vamos dizer assim, que vai poder explicar para a gente como que esse meio de transporte vem contribuindo com a melhoria da mobilidade urbana. A Comissão de Logística é uma comissão formada por um grupo de administradores que se reúnem periodicamente com a grande missão de discutir e refletir sobre assuntos relacionados à logística e a outros temas relacionados a fluxo de pessoas, materiais e de informações. E a gente sempre está trazendo palestrantes e pessoas aqui para conversar sobre aspectos da mobilidade. Antes de passar para o Júlio e para o Eduardo, eu só queria falar 4 coisinhas sobre mobilidade. Não é à toa que eu escolhi ali aquela questão ali do nó no trânsito. É uma coisa que eu tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo normalmente têm a sensação de ver essa imagem no seu dia a dia, e por isso que a gente escolheu esse tema da mobilidade urbana. Está cada vez mais difícil a gente conseguir se locomover de um ponto a outro. Com certeza algumas pessoas que gostariam de estar aqui agora devem estar aí encaixotadas em algum ônibus, ou em algum metrô, em algum trem, ou algum outro meio de transporte que não conseguiu chegar até aqui. Pode passar um aí para mim, por favor? Ah, tem um passador aqui. Bom, só para ressaltar, existe hoje já uma política de mobilidade urbana, uma lei que foi instituída no ano passado, então acho que vale a pena para o grupo de administradores investir um pouquinho de tempo estudando a questão da legislação, que aborda uma série de aspectos e basicamente 4 deles eu considero bastante importantes, que é a questão da integração, da multimodalidade. O Júlio vai falar bastante sobre isso, a questão da gente conseguir transitar por diversos meios de transporte simultaneamente. Uma das coisas que a gente estava conversando ali fora com o Eduardo é que às vezes você não consegue fazer um percurso grande de bicicleta porque não tem aonde você colocar a bicicleta dentro do trem ou do metrô, ou não tem um bicicletário. Outra coisa é a questão da sustentabilidade das cidades. A gente já sabe que veículos automotores eles geram poluição, ocupam espaço, isso também é uma questão de mobilidade. A questão da segurança no deslocamento, hoje a gente tem, infelizmente, uma grande gama de acidentes fatais no trânsito, seja de ciclistas, motociclistas, pessoas dentro de carro, de ônibus. Então isso é uma das questões também abordada na questão da mobilidade. E a questão de ir migrando, saindo do transporte individual motorizado para o transporte coletivo. Então acho que depois vale a pena para cada um de nós administradores buscar um entendimento maior da Política Nacional de Mobilidade Urbana, até para a gente entender algumas das ações que estão acontecendo na nossa cidade e em outros lugares do país. Eu gosto muito dessa charge, a gente estava comentando também ali fora que muitas das vezes a gente atribui algumas responsabilidades para a questão da mobilidade a órgãos federais, estaduais e municipais, o que tem, claro, uma relevância grande, mas também tem um aspecto cultural. É muito comum a gente ser avaliado pelos nossos pares ou na sociedade pelo tipo de veículo que a gente tem. Então eu gosto muito dessa figurinha aqui, que grande parte das vezes a gente é considerado bem-sucedido quando tem um automóvel, e aí depois a gente descobre que ter um automóvel traz para nós, além do glamour, que muitas das vezes a gente tem temporariamente, traz também, igual aquele carinha ali, um nível de estresse bastante grande.
estava eu também comentando que é muito comum ainda hoje o jovem, né, quando ele chega a uma certa idade, ele ter o anseio de ter o seu primeiro automóvel. Eu não me lembro de nenhum amigo meu querer ter a sua primeira bicicleta, mas o cara quer ter o seu primeiro automóvel. Então, para a gente refletir também que essa cultura de bem-sucedido só pelo automóvel, ela também precisa ser mudada. Algumas ações que eu vejo muitas organizações fazerem, essa é de uma instituição de ensino, né, estimulando aos seus alunos repensarem seu modo de locomoção. Eles fizeram uma campanha bem interessante, né, bem criativa, e aí eles têm vários materiais, eu escolhi 2 aqui, um deles dizendo: saia do trânsito e entre em forma, venha pedalando para a faculdade. A reflexão que a gente tem que fazer é se todas as instituições de ensino já estão preparadas para receber os alunos que aceitem essa ideia e busquem se locomover. E a outra, ele fala ali uma coisa bem interessante também, dizendo que a vida passa tão rápido, não perca tempo procurando vagas. Use o transporte coletivo, né? Então, isso de novo é aquela questão cultural, né? Independente das ações feitas pelo governo, cada um de nós também pode contribuir com isso. Esse aqui também eu gosto muito, o Andy Singer, ele tem uma sacada muito legal. Ele mostra ali como muitas pessoas ainda pensam, né? É muito comum quando você está dentro do seu automóvel tentar se eximir de qualquer responsabilidade, né? Tentar ver que aquilo ali não é com você e dizer: cara, o que eu vou fazer aqui não vai mudar em nada. Toda vez que eu vejo essa charge, eu lembro daquela historinha lá da criança que estava andando na praia, que estava jogando as estrelinhas de volta para o mar, e que alguém perguntou: pô, mas você acha que você vai salvar todas as estrelinhas? E ele falou: não, mas para cada uma dessas aí eu fiz a diferença. E essa charge, ela mostra bem isso, que na verdade, se a gente não começar a fazer nada de diferente, né, nós administradores gostamos de falar muito, o Júlio até falou, se a gente não pensar fora da caixa, a gente rapidamente vai sair daquela primeira tirinha para a última tirinha. A gente acha: não, agora a tecnologia vai resolver, tudo vai resolver, só que a gente, se não fizer nada, vai acabar ali, igualzinho o último carinha ali, sendo submerso em problemas, em questões ambientais, né? Só para finalizar, para passar a palavra para os meus colegas aqui, nós estamos no mês de setembro, em que se comemora o mês do administrador, né, e também estamos em vias de, né, começar a comemorar a Semana da Mobilidade e o Dia Mundial Sem Carro, né? No dia 22 de setembro, a gente comemora o Dia Mundial Sem Carro, uma ação que é espalhada pelo mundo inteiro, que incentiva cada um de nós a não usar o seu veículo, né, como uma maneira de começar a mudar os nossos hábitos. Para quem tiver interesse, né, nós que hoje somos ligados aí no Facebook, né, a gente não sai mais de casa sem olhar o nosso Facebook, né, já tem lá uma página da Prefeitura da cidade apoiando essa iniciativa, divulgando e promulgando, e eu acho que nós, administradores, somos parte importante desse movimento, né, e gostaria já aqui de deixar um convite para vocês, para que a gente não só seja aderente a essa ideia no dia 22, mas também no dia 23, 24, 25 e nos outros dias em que isso for possível. Gostaria de deixar aqui meus contatos, né, para quem depois quiser trocar alguma informação ou experiência sobre questões de mobilidade, sobre questões da Comissão de Logística. Nós somos um grupo aberto, disposto a conversar sobre outros assuntos. Então, se alguém que está aqui ou que estiver nos assistindo quiser trocar alguma ideia, ali estão os meus contatos, né? A gente tem uma fanpage lá no Facebook, nós temos um site, temos um blog, e aí eu deixo para vocês aí o convite para que a gente compartilhe informações, troque experiências, aprenda junto, né? Então vocês fiquem à vontade, né, para a gente compartilhar essas informações. Gostaria de antemão agradecer ao Júlio, né, por estar aqui com a gente, contando a experiência dele
que ele tem nesse aspecto na mobilidade. Agradecer ao Eduardo também por estar disponível, né, com esse tempo aqui. O Eduardo, além de tudo, veio de bicicleta, a bicicleta dele está aqui, ele veio demonstrando que isso é possível, né, e ele tem uma experiência bastante grande nesse aspecto. Eu tenho certeza que ele vai poder contribuir bastante com a gente. Espero que todos tenham uma ótima oportunidade de refletir sobre alguns temas. Fiquem à vontade aí para perguntar e achar o que for necessário. Muito obrigado. Júlio. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o transporte ativo, né, e a palestra que a gente traz e que leva para vários lugares, que tem como tema principal a introdução ao mundo cicloviário, né, que faz um convite às pessoas conhecerem mais a bicicleta e o mundo que a envolve em termos de transporte e de mobilidade, né. Pode passar o próximo. Bom, a Transporte Ativo é uma ONG, né, conhecida como Organização da Sociedade Civil, que voltada para a qualidade de vida através da utilização dos meios de transporte a propulsão humana no sistema de trânsito. Tá? Existe desde 2003, está fazendo aí 10 anos no final desse ano, e dentro desses 10 anos tem feito a promoção da bicicleta, né, difundindo a cultura dela, defendendo e promovendo seus benefícios, os direitos e os deveres, para que cada vez mais pessoas usem mais bicicletas mais vezes. Essa é a bicicleta, né, um veículo super simples que basicamente multiplica a nossa capacidade de caminhar sem necessidade de fontes externas de energia ou auxílio de animais. Né? Próximo. Como que isso pode mais um? Como que isso começou? Né? O primeiro registro de uma bicicleta, na verdade, é um projeto, né, que é dito ser de Leonardo da Vinci, de 1493, que você vê aí um desenho rudimentar, muito parecido com o que é a bicicleta hoje. Você tem ali direção, duas rodas, né, tem um pedal para transmitir a força da perna para a roda, né, mas, de fato, a primeira, né, que pode ser considerada uma bicicleta foi o celerífero, em 1790, aí, 300 anos depois do desenho do Da Vinci. Era o veículo usado pelo fazendeiro para ir da casa dele para o celeiro, né? Daí o nome celerífero, né? Era basicamente uma peça de madeira, geralmente com o desenho de algum animal que o fazendeiro gostava, e duas rodas. Não tinha direção, não tinha freio, não tinha pedal. Era a propulsão no próprio pé, né? Pode passar o próximo. Só que o problema é que você não tinha nem como fazer curva e nem como frear. Então, o Barão Vendré, alguns anos depois, 27 anos depois, criou a Draisienne, que continua com a propulsão a pé, mas já tem ali uma caixa de direção, né, que você consegue mudar de direção, porque nem sempre o caminho para o celeiro era uma linha reta, né? E já tem um freio rudimentar por alavanca que pega ali na roda traseira. Ainda, né, no mesmo desenho, bem parecido, mas esse daí de Macmillan já era um sistema de tração, né, com o balanço dos pés que imitava o movimento de caminhar. Né? Você veio ali na frente, ele encaixava os pés ali, ficava balançando para frente e para trás, e isso transmitia o movimento para a roda traseira. Pode passar. Os irmãos Michaud criaram, então, o pé de vela. Né? Você tinha ali na roda dianteira, ligado a ela, tem a manivela, né, para você girar com a mão, e esse é o pé de vela para você girar com o pé. Então, você tinha ligado na roda dianteira um pé de vela e dois pedais, você então girava ali, era um movimento mais, né, dava mais velocidade, mas o freio era o mesmo ainda, né, ainda tinha a caixa de direção como sempre. Né. Mas a questão é que eu queria mais velocidade, né, e para fazer isso com aquele sistema de transmissão, só aumentando a roda. Então criaram a famosa Big Wheel. Né, quanto maior a roda, maior velocidade, mas dá para imaginar que esse não era exatamente um veículo muito seguro. Né. Essas rodas chegavam a ter mais de 1 metro de altura e era comum o sujeito precisar frear e capotava por cima da bicicleta, né? Isso era um problemão. Né? Um American Star, um modelo diferente, botou a roda pequena para frente, né? Para tentar minimizar esse problema, mas só foi resolvido
muitos anos depois com a Rover Safety Bike do James Stanley, que passou a transmissão de direto na roda dianteira, né, direto numa roda, para criar uma transmissão com corrente, coroa e catraca, que fazia, né, com que uma bicicleta com uma roda menor pudesse desenvolver a velocidade desejada, né, e obtida com a Big Wheel, mas sem segurança, por isso que foi chamada de Rover bicicleta de segurança, né. E essa Rover é a Rover da Land Rover, né. Então a Land Rover começou fabricando bicicleta, e uma bicicleta muito segura. Ela já tem aí o desenho muito parecido com o que a gente tem hoje, né, na bicicleta moderna do século XX. Né. Vamos lá. Né. E aí a bicicleta passou, né, por uma fase de, digamos assim, de ter virado a vedete. Né. As pessoas, era um veículo, né, ainda caro, exclusivo, né, que denotava que a pessoa tinha um poder aquisitivo, e elas gostavam então de comprar suas bicicletas, desfilar com elas, ser fotografados com as bicicletas, né. Pode passar o próximo. Mas com a produção em série, né, de Henry Ford principalmente, né, aquela forma de produzir em massa, ela foi ficando mais barata e se popularizou. É hoje o veículo das massas, dos ricos e dos pobres. Qualquer um praticamente pode comprar uma bicicleta, e aqui você vê uma série de trabalhadores aí indo para o trabalho. Né. A mesma coisa aconteceu com o carro, que no começo era um veículo que dava status, né, que era exclusivo das pessoas mais abastadas, todo mundo gostava, e o próprio Henry Ford, né, que eu citei antes, as pessoas gostavam de mostrar que tinha um automóvel, era o veículo utilizado para se chegar mais rápido aos lugares, então dava um status, dava uma agilidade na vida das pessoas. Né, mas era, assim, ainda um veículo difícil de ter, caro, né, exclusivo, pouquíssimos carros, né, tinham um dono, né, próximo. Mas aí veio com a produção em série também a popularização, o veículo ficou mais barato, né, aí um dos mais vendidos, né, o Fusca, e o automóvel então ficou também com a bicicleta, né, mais recentemente, como um veículo, né, que qualquer um poderia ter. As pessoas gostam muito de ser fotografadas com seus automóveis. Né. Hoje, né, mais da metade da população mundial mora nas cidades. Né, 20% no Brasil, 20% dessa população fica nessas três regiões metropolitanas, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Com esse modelo de cada um querer ter um carro, ou às vezes mais de um, né, o resultado é que os automóveis são responsáveis por mais de 50% das emissões de poluentes nas cidades, o que prejudica o meio ambiente e a saúde das pessoas. Infelizmente, está fortemente associado aos problemas respiratórios, né, e uma série de outros problemas ambientais e econômicos, o excesso de automóveis. Não o automóvel em si, mas o excesso dele. Né. Próximo. E as cidades que eram assim, espaços coletivos, né, de convívio social, onde você podia sentar, conversar, encontrar as pessoas, elas se tornaram, próximo, espaços de transporte motorizado, engarrafados, barulhentos, né, quentes, poluídos, né, e que não são, esses espaços são o último espaço de coletividade, né, e de convívio social que alguém possa querer ter. Você só pode ter esse convívio agora em um lugar fechado, porque as ruas não são mais o lugar adequado para isso. Né. Próximo. Vieram também os grandes congestionamentos. Aqui parece que está um carro dentro do outro, né? Esse caos é diário em várias ruas da cidade. Próximo. Muitos acidentes, como, né, o próprio Merim já falou. Né? O transporte em velocidade ele tem esse, né, esse viés que causa, né, danos materiais, danos físicos, né, feridos e mortos. Né? No Brasil morrem, sei lá, 20 ou 30 mil pessoas por ano em acidentes de veículos motorizados. Próximo. A poluição, que você vê ali, aquela camada, né, o fog, né, no inverno se acumula, né, nas cidades, e né, com a questão do frio, né, isso não se dispersa na atmosfera, né, e potencializa os danos, né, ao sistema respiratório das pessoas. Próximo. E, infelizmente, é um modelo que tem uma má ocupação, causa uma má ocupação do espaço público, que, a princípio, é o que causa vários desses problemas de estresse, de alto custo, de poluição. Né? Você tem ali, o Júlio tem uma imagem dessa também, né? Ele vai mostrar, mas, né, com a taxa de ocupação de 1,2 pessoas por carro, você tem, para transportar 2.000 pessoas, que usar uma área equivalente a 7 campos e um pouquinho de futebol. Né? De ônibus, você usaria 27 ônibus, ocupa meio campo de futebol. E 2.000 pessoas em 2.000 bicicletas ocupa uma área um pouco maior que a grande área. Então isso daí já dá para imaginar o impacto viário na mobilidade das pessoas. Né? Próximo.
Então, fica aquela questão, em qual das duas cidades você prefere viver? Né? Na cidade da direita, com os espaços de convívio, ou na cidade da esquerda? Né? Próximo. Mas já há cidades, né, que a gente chama de cidades do futuro, que existem hoje. Né? Copenhague, na Dinamarca, essa aqui é uma área que era um grande engarrafamento, ruas para carros, foi fechada ao trânsito de veículos, agora voltou a ser um espaço de convívio, de socialização. Próximo. Bogotá, na Colômbia, reorganizando as ruas e avenidas para que haja espaço, né, para caminhar, né, que é o mais básico do direito de ir e vir. Próximo. E mesmo Nova York, né, no país que é a meca do automóvel, já começa aí em Times Square, né, a esquina mais famosa do mundo, a propor que esse espaço seja mais das pessoas e menos dos carros. Aqui uma história interessante, porque de princípio os comerciantes não gostaram da ideia, porque eles achavam que as pessoas não iam conseguir chegar às suas lojas, isso ia diminuir as vendas, mas muito pelo contrário, as vendas aumentaram porque as pessoas conseguem chegar com mais facilidade, ficam mais tempo e consomem mais, então isso melhora também a economia. Né? É um contrassenso muito comum, né, um equívoco muito comum, as pessoas acharem que não ter o carro, não poder estacionar na frente do comércio vai diminuir as vendas, mas é justamente o contrário. Próximo. Aí outra foto de Times Square, aí com uma simulação de como ficaria, né? Uma simulação não, é um exercício nos finais de semana que eles fazem, no asfalto virar uma área de convívio. Né? Próximo. E o uso da bicicleta fica muito associado a essa humanização dos espaços. Para isso é preciso você ter, né, a infraestrutura, que como as ciclovias, que é uma faixa, é importante mostrar a diferença, uma faixa segregada, né, do trânsito para o uso exclusivo da bicicleta. Né? Você tem a calçada, a via para os carros e a ciclovia. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas é totalmente separado. Próximo. As ciclofaixas, que são nada mais que você pegar uma das faixas para veículos motorizados ou para estacionamento e transformar ali numa via, não está completamente segregada, né? É uma infraestrutura mais barata e voltada para ruas de menos volume, menos velocidade. Próximo. A faixa compartilhada em locais onde não é possível colocar uma ciclofaixa nem uma ciclovia, né? Você convida pedestres e ciclistas a compartilharem a via, não é muito popular, mas eventualmente pode viabilizar, né, um transporte, o ciclista vai um pouco mais lento, o pedestre anda um pouquinho mais para a direita, né, um convite ao convívio que é possível, né, embora seja conflituoso, mas é eventualmente uma saída, né, essa faixa compartilhada, como tem em volta da lagoa. Próximo. E é possível também, em algumas cidades, já se faz a faixa compartilhada com ônibus, né? Especialmente em vias exclusivas ao ônibus. Fica muito mais fácil de você treinar um grupo fechado de pessoas, né, a respeitarem a bicicleta, ultrapassarem, né, com cautela, do que na rua que tem todos os motoristas de todas as formações, com todos os objetivos. Né? Próximo. Essa daí era em Bogotá. Tem no Rio já informalmente isso, as pessoas estão utilizando as vias do BRS, porque é uma via que quando fecha o sinal, os ônibus não, né, fechou para o tráfego, os ônibus pararam, ela fica um lado todo da rua vazia. O ciclista naturalmente procura um espaço onde ele tenha menos contato com o automóvel, então isso tem viabilizado até muitas mulheres, né, pessoas que a princípio não se aventurariam nas vias, né, a utilizar a bicicleta. Essa é a rota ciclável, que não tem nenhum tipo de segregação, né, ruas de baixíssima velocidade, muitas delas transformadas em zona 30, convite ao motorista a usar apenas 30 km por hora, uma sinalização de que há bicicleta na via. Isso aí é no Grajaú, aqui no Rio de Janeiro. Próximo. Uma rota ciclável em Niterói com uma pintura vermelha ali, que é o chamado bike box, né, uma área destinada ao ciclista ficar na primeira posição, que também torna ele mais visível e fica mais fácil do motorista entender que a preferência é do ciclista na largada, né, quando o sinal fica verde, que é um momento de conflito muito complicado. Então ali ele já vai saber se o ciclista vai para a direita, vai reto, então deixa claro que aquele é um espaço para ele ficar. Por incrível que pareça, mesmo sem campanha, ela vem sendo respeitada em Niterói. Próximo. Aqui são as zonas 30 do Rio de Janeiro, né? Tudo que está em verde são vias secundárias, né, em Copacabana, que foram demarcadas como zonas 30 para se tornarem rotas cicláveis mais convidativas ao ciclista, mais seguras para o pedestre, né, e que não tomam tanto tempo assim do motorista. Então é uma forma de humanizar um pouco o tráfego. Né? Próximo.
o motivo de você diminuir a velocidade é, entre outras, esse gráfico que mostra aí a chance de fatalidade, por exemplo, do pedestre em colisão com um veículo motorizado. A 32 km por hora, 15% de chance. A 48 por hora, né, uma colisão com pedestre tem 45% de chance de matar o pedestre. E a 64 km por hora, uma velocidade muito comum no trânsito das cidades, a chance é de 85%. Então, isso vale tanto para o administrador tentar tornar a cidade mais segura, como para os motoristas também conduzirem de forma mais segura né, os seus veículos, né, fazendo o uso de uma ferramenta de mobilidade muito boa, que é o automóvel, mas com respeito à vida, né, priorizando aí a preservação da vida. Se você for calcular a diferença de tempo no deslocamento entre 40 e 60 km por hora dentro da cidade, ela é irrisória. Às vezes você perde 30, 40 segundos ou 1 minuto para percorrer uma via, simplesmente por não estar andando a 60 para 40. Não é tempo nenhum diante do potencial de, né, no caso de uma fatalidade, de uma eventualidade, não atropelar uma pessoa e matar. Né? Próximo. Mais uma zona 30 aí em Anchieta, em torno de uma praça. Próximo. Também é necessário ter estacionamentos. Esse aí é o estacionamento da estação central de trens em Amsterdã. São 3 andares completamente lotados de bicicletas. A rua e o entorno também fica cheio de bicicletas nas grades. Próximo. As bicicletas são bem difíceis de serem encontradas, né? Lá eles têm o hábito de criar, por exemplo, capinhas de selim personalizadas, né? Coloridas. Você põe a capinha no seu selim, então fica fácil de você achar, porque há uma preferência pelo preto, né? São todas bicicletas pretas, todas têm paralama, todas têm uma pneu assim, então é bem difícil, né? Já viu lá? Então. Aqui no Rio de Janeiro também existem, não estacionamentos tão chiques, né, com aquele de rampa, mas tem em Gardenia Azul várias bicicletas próximas ao ponto de ônibus. Próximo. Os bicicletários da Orla que ficam cheios nos finais de semana, dias de sol. Próximo. Já há bicicletários, né, colocados no lugar de carros, né, que é uma forma bem eloquente de mostrar o quanto que um espaço que a princípio é utilizado por um veículo de uma pessoa só, um veículo particular, pode ser, né, de uma forma mais social, né, utilizado aí por 10, 12 pessoas. Né. Então, as esquinas de Munique, muitas já têm vagas de carros transformadas em bicicletários. Próximo. Isso já tem também em Resende. E aqui no Rio, uma estação da bicicleta pública também usou esse expediente, foi eliminada uma vaga de carro para se colocar ali um sistema de aluguel de bicicleta que serve a milhares de pessoas. Né? Então, um uso mais inteligente, mais adequado do espaço público. Né? Há uma lei, um decreto no Rio que permite você estacionar a bicicleta em postes, né? Mobiliário urbano, tá? Sem que ela esteja atrapalhando o trânsito de pedestre, é claro. Aqui é uma foto numa rua bem larga, então ele pode colocar como quiser, né? Mas se a rua for estreita, é interessante colocar no sentido do tráfego dos pedestres, evitar a proximidade de faixa, porque senão atrapalha e a guarda municipal pode ir lá e arrancar a bicicleta se ela estiver atrapalhando o trânsito. Próximo. Só não pode colocar em árvore, tá? Isso é proibido, de qualquer forma, porque eventualmente você vai parando a bicicleta 1, 2, 3, 10, 20 vezes, a árvore, coitadinha, vai ficando com a casca machucada. Próximo. E a falta de bicicletários é bem evidente. Aqui embaixo, em primeiro plano, você tem o bicicletário. Mas a rampa, que é de deficiente físico, foi toda tomada por bicicletas. Ou seja, é uma demanda reprimida, né, por bicicletários, porque há muitas pessoas usando a bicicleta, elas precisam estacionar nos seus destinos. Próximo. Aqui o bicicletário do metrô, 10 estações, se não me engano, já tem, né, o bicicletário em que você pode, como usuário do metrô, colocar a bicicleta gratuitamente, ela fica dentro da estação, completamente segura, protegida do tempo. Né? São poucas vagas ainda na maioria deles, mas já é um bom começo para quem não... Né, dia de semana que você não pode botar a bicicleta dentro do vagão, você deixa ela na estação, presa, com o seu cadeado, né, faz a viagem e retorna. Não pode pernoitar. Próximo. Para a direita. A bicicleta hoje é utilizada em todo o planeta, cada continente, cada país, cada cidade usa de uma forma diferente, seja Europa, Ásia, África, nas Américas, né? Próximo. Mais um. E os motivos são os mais diversos, né? Alguns usam pela questão ambiental, já que a bicicleta é amiga do meio ambiente, né? Não emite poluentes, não faz barulho, ocupa pouco espaço. Próximo. Também promove a saúde, né? A bicicleta
tem todo um aspecto de tornar a vida da pessoa melhor, mais saudável. Próximo. Por economia, né, seja economia de tempo, economia de dinheiro, ou mesmo para que um negócio como a entrega de água se torne viável, né, em locais onde é difícil o trânsito de automóveis e mais difícil ainda estacioná-los para fazer as entregas. Bicicletas, triciclos são utilizados largamente para viabilizar vários negócios de entrega de produtos. E como transporte, aqui uma foto de propósito colocada junto ao metrô, porque ela associada, né, a outros meios de transporte de massa, como o metrô, ônibus ou o trem, barcas, ela pode realmente levar muito longe, né, combinando aí um veículo que vai transportar pela distância maior, né, porque nem todos os deslocamentos são de 6 ou 7 quilômetros, que é a distância ideal para a bicicleta. Alguns são de 20, 30, e você eventualmente pode levar a bicicleta até uma estação e fazer o resto da viagem, né? Ela vai compor, né, o sistema, não vai substituir outro, mas vai contribuir. Próximo. Muitos usam pela praticidade, né? Um veículo, basicamente, você subiu, já está ligado, é só pedalar e sair, né? Não é diferente de você ter que procurar numa vaga, né, ou ficar esperando no ponto de ônibus, né, ou esperar a composição, é só pegar e usar. Próximo. Também tem se tornado um estilo de vida, pessoas pedalam arrumadas e não como atletas, né, deixando claro que ela não é só um veículo para lazer ou para esporte, mas também pode ser um veículo para transporte e até mesmo para ir a eventos que demandam aí uma vestimenta não esportiva, digamos assim, né. Tanto mulheres quanto homens fazem isso, né. Copenhague é uma das cidades que mais usa bicicleta e foi feita uma pesquisa pela prefeitura sobre quais os motivos que o cidadão de Copenhague usa a bicicleta. 54% porque é prático e rápido, 19% por fazer o exercício físico, 7% porque é conveniente, 6% por questões financeiras e apenas 1% pela questão ambiental. Então fica evidente que a bicicleta não é exatamente assim coisa de eco-chato, né, de pessoas, de yuppies, né, que querem assim salvar o planeta. Não, é simplesmente um veículo muito adequado, né, muito conveniente para cidades grandes, médias e que têm trânsitos cada vez mais complicados. Próximo. As pessoas usam para mais diferentes finalidades, né, seja para ir e voltar da faculdade, combinado ao metrô para levar a criança na escola ou para visitar amigos, né? Próximo. Das mais diversas idades, né? Crianças, adolescentes, jovens e adultos, até pessoas da terceira idade podem usar a bicicleta. Cada um, é claro, tem as suas próprias limitações, mas ela pode compor, sim, um dos meios de transporte, né? Também pode ser utilizada por corporações, né, como a polícia, ambulância, né, ali à direita em cima a gente tem uma ambulância da Prefeitura de Londres, né, que vence o trânsito mais facilmente, pode fazer o primeiro atendimento, eventualmente salvar uma vida, porque a ambulância de verdade está presa no trânsito, e aquela bicicleta tem todo um kit ali, né, desfibrilador e primeiros socorros que pode salvar vidas, né. Aqui embaixo à esquerda, 2 exemplos brasileiros: Correios, que faz muita entrega com bicicleta, e à direita o Bike Socorro, né, que uma empresa de seguros tem para socorrer os segurados com pane no próprio automóvel. Então a bicicleta também é uma amiga do automóvel, né. Pode ser utilizada para transporte de carga. Você vê aí uma foto na Europa, né, e nos deixa assim, às vezes com inveja, né, uma bicicleta especial, um reboque especial para você transportar a carga. Você fica imaginando, puxa, mas isso é coisa de europeu, né. Mas com um pouco de engenhosidade, né, o brasileiro pode conseguir transportar o sofá, né, eventualmente na bicicleta, mesmo sem ser um veículo totalmente adaptado para carga. A gente já viu máquina de lavar roupa, fogão, geladeira, né, um bujão, né, então também é viável a nossa infraestrutura, né. E sobre as entregas por bicicleta, a gente fez um grande estudo em Copacabana, né, e descobriu que só no bairro de Copacabana as entregas e os serviços, né, feitos por bicicleta representam uma economia anual de 286 toneladas de gás carbônico, né, um dos gases do efeito estufa, 4 toneladas de monóxido de carbono, que é um gás altamente tóxico, ele pode causar a morte em grande concentração, 630 quilos de hidrocarbonetos, também são um poluente que provoca doenças do trato respiratório, e 358 quilos de óxido de nitrogênio, também bastante tóxico para o ser humano, né. E volta um pouquinho, faltou um. E a utilização desses veículos em detrimento ao veículo de carga, moto ou automóvel, é uma economia de espaço urbano de 9.600 metros quadrados, mais de um campo de futebol. Próximo.
Serve também ao transporte de pessoas. Aí uma foto da Europa também, com uma van escolar, digamos assim, né? Com criança. Aí você pensa, puxa, mais uma coisa de Europa, né? Próximo. No Brasil também é possível fazer uma pequena van escolar e levar a criança para a escola, né? A minha bicicleta tem sido utilizada, eu não trouxe a cadeirinha hoje, mas eu levo meu filho para a creche na bicicleta e busco, ele adora, mas gosta mais do que andar de carro. Não sei porquê. Próximo. Já é utilizado também para transporte de massa através do sistema de bicicletas de aluguel. Bicicletas públicas, alugadas pelo usuário, devolvidas em estações. Aí o mais famoso deles é o Velib de Paris. Próximo. Mas também no Rio de Janeiro a gente tem, ainda incipiente, mas já consolidado, né, o Bike Rio, também conhecido como Samba, Sistema Alternativo de Mobilidade por Bicicleta de Aluguel, que tem aí 60 estações, cerca de 350 bicicletas, e já acumula mais de 1,5 milhão de viagens realizadas, né, com cerca de 20 mil usuários cadastrados. E previsão de ser ampliado. Diga. A previsão é de que o próximo bairro seja o centro, né? Para daí depois, na próxima licitação que está em andamento, não sei se o edital já foi concluído ou não, a previsão é de que quem assuma o sistema tem a missão de, num prazo aí maior do que 1 ano, de colocar bem mais estações e vai chegar à Zona Norte, Zona Oeste da cidade, né? Pode ser o mesmo patrocinador, que hoje é o Itaú, pode ser outro, né? Mas a previsão que existe o projetado, né, da prefeitura em parceria com a empresa que opera o sistema, que é a Sertel, é de que chegue a toda a cidade, né? Tá? É que tem que ser, isso é uma concessão pública, né? Esse espaço é público e você está cedendo ele para a propaganda. É a propaganda que paga o sistema. Então a propaganda na cidade, ela tem que, um espaço tem que ser cedido por edital, tem que ter todo um processo burocrático. Então é mais lento do que a gente gostaria, né? Mas é porque precisa ser feito nesse formato, senão é uma coisa, né, não é uma coisa legal, né? No sentido jurídico da palavra, né? Próximo. Tá. Não nos últimos 10 anos, né, mas no período de 15 anos, né, o uso da bicicleta aumentou cerca de 5 vezes na cidade do Rio de Janeiro, né? Como a gente já falou, mais da metade dos transportes motorizados nas cidades, né, efetua percursos inferiores a 7 km. É uma distância curta que pode ser percorrida de bicicleta sem grande dificuldade, ainda mais numa cidade predominantemente plana. Você fazendo isso lentamente, você também não sua muito, né? No começo você não tem tanto preparo físico, mas com o tempo pega o preparo físico, a prática de usar a bicicleta como transporte, não como esporte, demanda menos energia, você chega no lugar mais apresentável, pode perfeitamente ir a um compromisso que não seja esportivo com a bicicleta, né? O trânsito das grandes cidades tem sido o grande vilão da saúde, as doenças do trato respiratório são as que mais matam, né? No país das evitáveis, né? Assim como do bem-estar do meio ambiente, por isso, né, a necessidade de repensarmos urgentemente nossos deslocamentos, nosso modelo. Próximo. Muitas pessoas, como a gente já falou, né, têm, especialmente os jovens, né, aos 18 anos, têm como desejo ter um automóvel, especialmente um super esportivo como uma Ferrari, e esse objeto de desejo é o fruto de uma cultura, né, do hábito que a gente tem em torno do automóvel, mas também a bicicleta já começa a poder ser cultuada como objeto de desejo. Próximo. Você tem aí grandes marcas famosas fabricando bicicletas, como a Chanel, uma bicicleta exclusiva de 10 mil euros, né, com acessórios de couro, né? Próximo. A Gucci, um pouco mais barata, mas também tem ali a sua logomarca na coroa. Próximo. A Puma, com uma bicicleta que combina, que tem acessórios que combinam com ela, tem de várias cores, vários modelos, uma bicicleta dobrável, super exclusiva. Próximo. A Gap, com o seu famoso padrão, né, de xadrez ali no paralama. Próximo. Fabricantes de carro também, né, como a Mercedes-Benz, tem o seu modelo de bicicleta. Próximo. A BMW, né, com uma bicicleta de downhill, esportiva. A Land Rover, lembra? A Rover começou como fabricante, continua até hoje tendo a sua bicicleta. Próximo. A Audi, com um exclusivo modelo com quadro de madeira maciça de lei. Próximo. E a Ferrari, que começou como objeto de desejo, também tem ela a sua própria bicicleta, né? Algumas vezes vendida junto com o carro, outras vezes vendida à parte nas lojas da marca. Próximo. Isso tudo, né, foi só para apresentar a bicicleta
como um veículo, né, que o Código de Trânsito brasileiro já prevê. Tem uma série de artigos do Código que prevêem regulamentos, formas de ela conviver no trânsito. Ali em cima da mesinha ali a gente tem a compilação dos artigos que o Código de Trânsito tem para a bicicleta. Próximo. O que nos leva a um fator primordial em torno do uso da bicicleta na cidade, que é a educação. É fundamental que se faça, né, incentivos as pessoas humanizarem mais o trânsito. A educação tem esse papel que vai tornar não só o trânsito de bicicleta, mas também de motos, pedestres, ônibus, né, mais seguro para todos. Próximo. E com essa educação, com esse modelo de incentivar o uso da bicicleta e trazer educação para todos, é possível que uma pequena bicicleta com uma pessoa ali completamente desprotegida possa conviver com um enorme caminhão de 17 toneladas sem qualquer risco para ele nem para o caminhão, né? Mas para isso é preciso seguir algumas regras, né, algumas sugestões. Pedalhar sempre na mão de direção da via, nunca na contramão, né, embora muita gente pedale na contramão porque diz que vê o trânsito, né? Eu costumo brincar que ela está vendo, na verdade, quem vai te matar, né? Porque você não vai conseguir desviar, né? E na contramão você soma a sua velocidade à dele, então o tempo de reação dos dois é muito menor, então a probabilidade é ainda menor, né? Você pode ser surpreendido ou surpreender um motorista nas esquinas, que são os lugares mais perigosos, a gente vai ver mais à frente. Vindo na mão, isso não acontece. Respeitar o sinal vermelho, afinal de contas, mesmo ciclistas, patinadores, skatistas também são pedestres, e quando vão atravessar a rua também gostariam que todo mundo parasse, né, para não correr o risco de ser atropelado, mesmo sendo uma bicicleta, menor que um carro, uma moto, né, vai machucar, vai ser complicado, né, vai doer. Então, é fundamental respeitar não só o sinal vermelho, mas também toda a sinalização voltada para os veículos, né? Muita atenção nos cruzamentos, né? Mais de 80% das colisões e acidentes com bicicletas acontecem aqui, é quando todo mundo está meio que mudando de direção, uns parando, outros andando. Então aqui é fundamental não ter pressa. A bicicleta é muito ágil, a gente às vezes fica com a ilusão de que você pode andar super rápido, mas é importante no cruzamento ter atenção, olhar para os dois lados, respeitar a sinalização, e isso aumenta muito a segurança. Próximo, né? Nas calçadas, quando for fundamental que você caminhe, né, você use a calçada para se locomover, o pedestre é o rei da calçada, respeite ele, não pedale na calçada, caminhe, a não ser que seja uma calçada super larga, que tenha pouquíssimo movimento, você pode pedalar com bom senso, sempre respeitando a preferência dele, né? Próximo. Fazer a sinalização das suas intenções com o braço, né, pedindo passagem, diminuindo a velocidade, vou entrar à direita, vou entrar à esquerda, isso torna você mais visível, parte do trânsito, o motorista te reconhece como parte do trânsito, passa a te respeitar muito mais. Eu uso isso há mais ou menos uns 7 anos e eu tenho me surpreendido que não importa qual seja o motorista, mesmo que os mais, né, os que mais sofrem preconceito, taxista, van, ônibus, todos, sem exceção, respeito à sinalização de mão que o ciclista faz, se ele souber como fazer, né, como sinalizar, sem se meter correndo na frente do veículo, que daí ninguém consegue evitar. Mas você consegue fazer parte do trânsito, mesmo que não tenha ciclovia, simplesmente sinalizando as suas intenções, estando visível, né, de roupas brancas, amarelo, laranja, o que torna você evidente, né, para o motorista. Afinal de contas, eu não conheço quase nenhum motorista que sai de casa com a intenção de matar alguém, né? Geralmente ele o faz por outros fatores, não por vontade, né? Então, vamos evitar as situações em que não foi culpa de ninguém, por exemplo, o acidente, não te vi, não sabia que você estava ali. Então, a sinalização, estar visível é fundamental. E aí, com isso, você tem alguns resultados práticos na sua vida, né? De R$ 2,89 o litro com o carro para R$ 0,00 com a bicicleta, movido a arroz com feijão, né? Próximo. Uma questão de saúde, né? Você pode mudar o tamanho do seu manequim, aí de G para P, próximo. E a satisfação no final do seu trajeto é com certeza bem diferente de quem fica engarrafado na lata de sardinha, que é, né, o automóvel, né? Então fica aí o obrigado pelo convite. Esse é o meu contato, né, a nossa página, para quem quiser saber mais, ter acesso às nossas produções, né, os nossos produtos, os nossos manuais, né, para download, tem na página, é só nos visitar e ser muito feliz aí pedalando pela cidade. Obrigado. Vou passar para o Júlio aí, que vai continuar com o tema aí. Bom,
obrigado, Eduardo, obrigado, Merim, obrigado a vocês que vieram aqui hoje assistir essa apresentação e a todos vocês que estão assistindo aí pelos canais multimídia. Bom, o termo mobilidade urbana ele não é nada novo, tá? Ele já existe há bastante tempo e vem sendo cada vez mais necessário. Por quê? Porque os 4 cantos do planeta, as pessoas precisam se movimentar e quanto mais pessoas no planeta, maiores são as necessidades de movimentação. Tá? Então, obviamente, que para equacionar, resolver esses problemas, as pessoas vêm buscando soluções. A mobilidade urbana ela se apresenta como uma possível alternativa, tá? E movimentos, os 4 cantos do planeta vêm demonstrando que isso aí é possível, pelo menos, de fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Quer dizer, essa proposta que o Merim lembrou muito bem, que é pensar fora da caixa. Existe sempre uma forma melhor de fazer e este momento aqui traz isso toda a reflexão. Tá? Ela não pode, obviamente, prescindir de uma política que desestimule o uso de veículos particulares. Tá? Mas, de qualquer jeito, ela precisa também o quê? Passar pela melhoria dos transportes coletivos, tá? Uma requalificação das vias urbanas. E, em função disso, você tem o quê? Você tem campanhas, tá, de conscientização, como, por exemplo, o Dia Sem Carro, que vai ser agora no dia 22 de setembro. E tudo isso por quê? Porque no ano de 2000 foi feito o levantamento aqui no Brasil em torno de 29 milhões de veículos registrados. Tá? E 2010, 64 milhões e a projeção para daqui a 10 anos, algo em torno de 130 milhões. As ruas são inelásticas, a menos que você desaproprie edificações, você altere as construções existentes, você vai ter um problema sério de acomodar todos esses carros nas ruas que você tem. Consequentemente, com isso, você aumenta a quantidade de congestionamentos, você vai aumentar o tempo gasto em engarrafamentos e piorando a qualidade do ar, poluição sonora e a qualidade de vida das pessoas das cidades. Então, as políticas públicas de transporte devem ser elaboradas de maneira conjunta e harmoniosa. Tá? Então, não existem soluções milagrosas que surgem da noite para o dia. Na verdade, isso é um trabalho conjunto, é um trabalho principalmente de reflexão, de reeducação, onde urbanistas, técnicos em transportes, técnicos em trânsito e legisladores devem aplicar os conceitos necessários para tornar tudo isso possível, visando, a partir da revisão do plano diretor estratégico, mitigar o número de deslocamentos. Ou seja, tá, aqueles deslocamentos que você até então fazia de forma unitária, a pessoa isolada dentro do seu veículo, ela passar a fazer isso de uma forma mais consciente, mais equilibrada. E aí, tem aqui uma visão que choca. Ou seja, você está promovendo, né, um deslocamento de 80 pessoas. Tá? Então, essas 80 pessoas, elas praticamente interditam toda uma rua, tá? Considerando que essas pessoas, cada uma delas está utilizando o veículo. Se você coloca essas 80 pessoas dentro do ônibus, aquela ali é a faixa de rolamento que você ocupa. E, finalmente, com bicicletas, aquele ali é o volume que você está ocupando para realizar o mesmo deslocamento. Tá? Tudo isso aqui traz a reflexão por quê? Porque o automóvel era considerado a solução do século XX. Então, quer dizer, a solução de mobilidade, solução de deslocamento, e que, na verdade, em função do crescimento da frota automotiva, em função do colapso que está sendo gerado nas cidades, algo tem que ser feito, algo tem que ser repensado. Além dos condicionamentos, tá, desperdício de tempo, de combustível, existem problemas ambientais como a poluição atmosférica e sonora. Mobilidade urbana, ela também pode ser sustentável. Então, além de você promover a mobilidade urbana, existe também um componente muito importante, que é a questão da sustentabilidade. Tá? Então, formas que você tem de fazer isso, que é sistemas sobre trilhos, como metrôs, trens e bondes modernos, que são os VLTs, veículos leves sobre trilhos, ônibus limpos e integração com ciclovias, esteiras rolantes e elevadores de grande capacidade. Tá? Aqui um VLT lá na cidade de Berlim. E soluções inovadoras, como nós temos aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, o teleférico lá do Complexo de Alemão, ou sistemas de bicicletas públicas, como os implantados, né, em Rio de Janeiro, Berlim, Viena e em várias outras cidades. Esse aqui é o sistema de bicicletas públicas lá de Viena, na Áustria. Além disso, a mobilidade urbana também demanda calçadas confortáveis, niveladas, sem buracos e obstáculos, porque 1/3 das viagens realizadas em cidades brasileiras é feita a pé ou em cadeira de rodas.
Então, obviamente, quando se fala em mobilidade urbana, preferência na utilização da bicicleta, deve-se levar em consideração também a questão do deslocamento a pé ou em cadeira de rodas. Tá? Isso aí remete a você também adaptar o mobiliário urbano, adaptar as calçadas para a circulação das pessoas, a questão do nivelamento, evitar os desníveis, para facilitar o deslocamento, principalmente dos portadores de necessidades especiais, como também dos idosos. E aí entra a questão da requalificação dos transportes públicos, que vai permitir você transformar as vias, né, que antes eram espaços degradados, espaços ocupados por veículos, em espaços de convívio. Uma outra questão importante neste esforço de mudança, nesse esforço de requalificação de vias, a questão também de você readaptar as vias para que elas tenham uma velocidade de deslocamento de veículos menor, facilitando e tornando mais seguro o deslocamento de pessoas e de bicicletas. Neste sentido, cabe, e é justamente um dos motivos desse nosso debate hoje, ampliar um pouco esse conceito. Porque além da gente pensar na questão da mobilidade urbana, tá, mobilidade de pessoas, no deslocamento, a gente deve pensar também na mobilidade logística. Porque a partir do momento que você retira os caminhões, os veículos de entrega das ruas e faz a substituição por outros alternativos que também vão garantir a mobilidade, vão garantir a sustentabilidade, você também, de alguma forma, está contribuindo com a mobilidade urbana. Portanto, as esferas do poder federal, estadual e municipal, empresas, entidades de classe e sociedade, devem incluir na pauta a mobilidade logística no planejamento urbano dos próximos anos. Então está aqui, ó. Obviamente, nesta foto aqui dessa via de grande acesso, você tem ali ônibus, caminhões, veículos de entrega, veículos de passeio e principalmente veículos de carga, que eles acabam competindo espaços que poderiam ser utilizados para convívio mais harmonioso entre as pessoas, poderiam ser utilizados de uma forma mais equilibrada. Além do estudo de caso mostrado na edição do Velocity 2013, onde um caminhão permanece parado enquanto as entregas são feitas por triciclos utilizando o mobiliário já existente, né, ou seja, utilizando a ciclovia da orla, existe a possibilidade de você ampliar esse conceito para fazer entrega de hortifruti granjeiros, alimentos, medicamentos e outros tipos de negócio. Então, isso não é uma exclusividade nossa, o mundo inteiro vem pensando em soluções mais avançadas, soluções mais inteligentes, e uma delas é esse estudo desse grupo Capgemini, onde ele começa a questionar não apenas as entregas unitárias dos caminhões, ou seja, cada empresa fazendo a entrega do seu produto, como também a possibilidade de você concentrar várias empresas entregando em apenas um depósito e, a partir deste depósito, você fazer entregas com apenas um caminhão. Ou seja, uma padaria que poderia receber ao longo do dia 10, 15, 20 entregas diferentes, de diferentes empresas, receberia apenas uma entrega, consolidando todos os produtos que poderiam vir espalhados naqueles outros veículos de entrega. E esse conceito ele pode ser aprofundado. Tá? Então, a partir deste caminhão que faria esta entrega de 20, 10, 15, 20, 30 empresas diferentes naquele mesmo lugar, você poderia fazer essa entrega com bicicletas. Tá? E desta forma, você, além de privilegiar a questão da mobilidade urbana, você tornaria a entrega também mais racional. Essa aplicação abre espaço para o surgimento de uma nova categoria de prestadores de serviços, ciclistas autônomos ou empresas especializadas em prestação de serviços de entregas com bicicletas. Já é uma realidade em grandes cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, porém pode abrir ainda mais esta possibilidade, fazendo com que essas entregas cheguem até cidades de médio porte. Esta combinação permitirá uma cobertura maior, tá? Economizando o tempo, minimizando impactos no trânsito, ambiente e sociedade, que seriam esperados nos modelos vigentes. Ou seja, com o que nós temos hoje disponível, nós temos aí situação de caos, situação de briga cada vez mais acirrada por espaços de estacionamento para carga e descarga, e isso daí você teria a condição de estacionar o caminhão numa área segura, afastada do centro, porém relativamente próxima, e fazer as entregas dentro do bolsão com o uso de bicicletas. Então, a cadeia de suprimentos do futuro prevê centro de distribuição de vários fabricantes, mesmo espaço, simultaneamente ocorrem essas atividades típicas
de recebimento, armazenamento de várias empresas, de várias marcas. Posteriormente, as entregas de produtos que seriam tecnicamente concorrentes, tá? Em fins de mercado, são produtos concorrentes, sendo entregues no mesmo modal. Otimização da logística de abastecimento aos pontos de venda. Tá? E aqui tem uma situação que ilustra isso. Então, vários fabricantes fazem a entrega em um único depósito. A partir deste depósito, os caminhões podem fazer a entrega diretamente nas lojas ou fazer a entrega utilizando esses bolsões, tá? A partir de triciclos de maior capacidade. E estas lojas, por sua vez, utilizarem veículos menores de entrega, também dentro de outros bolsões, fazendo finalmente com bicicletas menores, mais leves, a entrega final aos consumidores finais. A área indicada nas entregas diretas, feitas a partir de caminhões de depósito, e as áreas de entrega aos depósitos e venda realizadas por triciclos de maior capacidade. Tá? Então, são triciclos, maior capacidade de carga, tá? Podendo levar até 250 quilos, que é aproximadamente a cubagem, né? O peso médio transportado por veículos pequenos de entrega. E você tem entregas, tá? Tanto a partir do CD quanto de pontos mais próximos das lojas, sendo realizados com veículos menores. Então, tem aqui um exemplo aqui no veículo desse menor de entregas, que poderia fazer essa entrega mais leve. O triciclo com maior capacidade, ele destinado, obviamente, àqueles bolsões com maior densidade, entregas com maior volume, e o veículo menor fazendo aquelas entregas, quantidades menores, para assim, pulverização, né? Menor também. Aí vem a pergunta, a gente está pensando nisso tudo hoje, e no futuro, como é que vai ser? Então, temos aqui, ó, como se dará a mobilidade do futuro? Então, já temos, tá, um projeto, inclusive, do governo americano, propondo que pessoas, entidades, consigam desenvolver veículos capazes, né, veículos com características de veículos tradicionais, que possam decolar e aterrissar em segurança e que possam um sistema de navegação próprio. Nós temos também veículos já tendo a propulsão e tendo a sustentação por magnetismo. Tá? Aqui, literalmente, as pessoas entrando pelo cano. São transportes dutoviários de pessoas. E, quem sabe, num futuro não muito distante, nós teremos aquilo que nós vimos lá na nossa infância, os Jetsons. Então, veículos com esta capacidade de deslocamento, não mais utilizando o chão, né? Quer dizer, não mais utilizando o plano, disputando espaço, mas aí sim em outras camadas, sobreposição de camadas de modais. Agradeço a participação de vocês, agradeço ao CRE a oportunidade, agradeço a presença do Eduardo e continuamos aí à disposição. Tem aqui o contato, estamos lá no Facebook e, se quiserem continuar, trazer dúvidas, sugestões, nos procurem e nos mandem mensagem. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu ter uma boa visão, né, de como existem desafios sobre questões de mobilidade, mas também como existem oportunidades. Eu acho que o mais importante, a gente aqui procurou trazer 3 visões, muito mais mostrando não só quais são as causas, os efeitos, mas também uma série de oportunidades que podem existir para nós, administradores, e para outras categorias de profissionais. Então, eu gostaria de agradecer novamente ao CRA por franquear o espaço para a gente poder compartilhar o que a gente pensa. Agradecer ao Eduardo por ter se deslocado até aqui para trazer essa experiência que ele tem muito positiva aqui da ONG, que juntamente com outras pessoas ele coordena, né, fazendo todo esse trabalho de mostrar em como a bicicleta pode ser usada para outros fins que não só o passeio. Eu acho que muitos de nós às vezes associam a bicicleta apenas como modo esportivo, né, e acha que, por exemplo, você jamais vai poder estar de terno e gravata andando de bicicleta. Então, acho que isso, espero que para todos nós a gente tenha saído com essa outra visão de que a bicicleta ela é um meio de transporte que serve para uma série de outras situações. Agradecer o Júlio também para trazer essa experiência. O Júlio vem já desenvolvendo bastante trabalho, a gente tem conversado bastante sobre usar
a bicicleta como um elemento de transporte de carga também, né? A gente vê que a nossa cidade, em algumas áreas, já tem restrição de entrada de veículo de entrega. Então, um dos principais mercados do Rio de Janeiro, que é o Saara, já é restrito. Então, isso também é uma realidade, né? Eu estava conversando com o Eduardo ali. Eu acho que isso também nos mostra uma série de oportunidades, né? A gente ainda tem poucas empresas. Tem muita gente fazendo entrega de bicicleta, na minha percepção, mas ainda a gente tem um espaço bastante grande para não sei se a palavra certa é profissionalização ou uma gestão mais eficiente, mais eficaz desse modal que começa a surgir. Então, acho também que tem uma grande oportunidade nesse sentido, né? Gostaria de agradecer a presença dos que estão aqui, dos que estão nos assistindo.